Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Meu irmão, minha irmã, estamos chegando no final de semana, já é sexta-feira, já percorremos toda uma semana refletindo a palavra de Deus. Durante toda essa semana nós meditamos e refletimos o capítulo 12 do Evangelho de São Lucas. E eu desejo que a paz e a alegria esteja sempre com você e com toda a sua família. Agradeço então a sua audiência, a sua presença conosco nesse nosso momento de oração. Então vamos assim nos preparando para esse programa e também para esse final de semana, que a graça de Deus sempre nos acompanhe durante todo o nosso final de semana. Então vamos invocar o Deus unitrino que se faça presente nesse nosso momento de oração e também em toda a sua vida. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos, Deus que instruíste os corações dos vossos fiéis, com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação, por Cristo Senhor nosso. Amém. E vamos então continuar o nosso programa alimentando cada vez mais o nosso espírito para fazer cada vez mais a vontade de Deus. Vamos conhecer a vida de mais um santo para assim nos ajudar a praticar o Evangelho vivo na vida de cada um de nós. São Gonçalo de Lagos. São Gonçalo de Lagos dedicou-se uma vida de jejuns e de penitências enquanto aplicava-se às letras e aos estudos. Homem zeloso na vivência da regra religiosa, virtuoso e cheio de pureza. São Gonçalo dedicou-se também à pregação, chegando a ser superior de alguns mosteiros de sua ordem. O último mosteiro foi o de Torres de Vedras, onde morreu em 1422, depois de exortar aos que viviam com ele no mosteiro a observância religiosa e uma vida virtuosa. São Gonçalo de Lagos, rogai por nós. Meus irmãos e minhas irmãs, vamos fazer memória da vida de São Gonçalo. Para ele chegar ao grau de santidade, durante a sua vida terrena, ele teve que mortificar o seu corpo, teve que fazer jejuns e penitências, para que de fato, assim, a vontade de Deus se prevalecesse. E muitas das vezes nós não conseguimos encontrar isso nos homens e mulheres, em grande parte da nossa sociedade, para que de fato nós possamos também viver a santidade, possamos chegar ao reino dos céus, precisamos imitar os exemplos do santo. Essa vida de penitência, vida de jejum, ela não vai cair de moda, não vai deixar de existir, para que realmente possamos assim moldar a nossa maneira de viver, fazer então cada vez mais a vontade de Deus. Viveu intensamente a pureza na sua vida. Então que nós possamos também nos imitar São Gonçalo na nossa vida, com esse exemplo da pureza, da mortificação. E com certeza a palavra de Deus vai assim nos moldando também para aderir a esse projeto de vida para todos nós. Então vamos conhecer a passagem do Evangelho de hoje, que nos ajuda a buscar essa intensidade com intensidade a santidade na nossa vida. E o Evangelho que nós vamos meditar hoje é o Evangelho de São Lucas, capítulo 12, versículos de 54 a 59. Naquele tempo Jesus dizia às multidões: quando vedes uma nuvem vinda do ocidente, logo dizeis, vem a chuva. Assim acontece. Quando sentis soprar o vento do sul, logo dizeis que vai fazer calor, e assim acontece. Hipócritas, vós sabeis interpretar o aspecto da terra e do céu, e como é que não sabeis interpretar o tempo presente? Porque não julgais vós mesmos o que é justo? Quando, pois, tu vais com teu adversário apresentar-te diante do magistrado, procura resolver o caso com ele enquanto estás a caminho. Senão ele te levará ao juiz, o juiz te entregará ao guarda, e o guarda te jogará na cadeia.
E eu te digo, daí tu não sairás, enquanto não pagares o último centavo. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Como eu já comentei no nosso programa hoje, durante toda essa semana nós meditamos o capítulo 12 do Evangelho de São Lucas. E aqui então nós temos mais uma passagem do Evangelho de São Lucas. E Jesus nos exorta a viver a nossa vida segundo o projeto de Deus. Durante toda ela nós precisamos aprender a interpretar a vida de cada um de nós. Jesus pede para que nós não fiquemos assim tão preocupados só em interpretar as coisas temporais, as coisas desse mundo, mas também a realidade espiritual, a proposta que ele veio trazer a cada um de nós. Como nós vimos, Jesus dizendo no Evangelho hoje, quando vedes uma nuvem vindo do ocidente, dizeis que vem a chuva, e assim acontece. Dizeis, quando sentis soprar o vento do sul, e dizeis, vai fazer calor, e assim acontece. Então as pessoas, muitas das vezes, só ficam preocupadas com a meteorologia, com esse tempo desse mundo, esquecendo do tempo de Deus. Eu tenho o tempo Cronos, que é o tempo da cronologia, que é esse tempo que nós vivemos aqui nesse mundo. Mas também tem o tempo Kairos, que é o tempo da graça. É nesse tempo que Jesus pede para também nós focarmos um pouco da nossa atenção, buscar a graça de Deus para a vida de cada um de nós. Quando ele fala, quando você tem alguma questão com algum companheiro seu, tenta resolver ainda nessa vida, porque o nosso jeito de ir para o céu é resolvendo todas as questões aqui nesse mundo. A vida nesse mundo é um verdadeiro ensaio para viver essa santidade plenamente no reino dos céus. Então a gente não pode partir daqui sem nenhuma conta, sem nenhuma dívida, com a briga, com divisão, com pecado. Tudo isso a gente precisa resolver para que nós possamos, assim, imediatamente entrar no reino dos céus. Já aqueles que não conseguiram imediatamente resolver tudo isso, o Senhor se apresentou na vida deles e eles não souberam interpretar, esses então irá para um tempo de purificação, que a igreja também chama de purgatório, que vai ali passar esse tempo de melhoramento, de aprimoramento, para reconhecer as suas falhas, para reconhecer o seu pecado e ir purificando para um dia estar na presença de Deus. O purgatório são aquelas pessoas que não estão puramente na graça de Deus para estar, mas vão se purificando para que um dia esteja plenamente na graça de Deus. É isso que nós acreditamos e devemos viver na vida de cada um de nós. Mas não deixemos a nossa vida para ser resolvida na vida espiritual nesse tempo do purgatório. Nós somos chamados a viver dia após dia, colocando sempre a nossa vida em dias, sempre resolvendo as nossas questões, para que quando o Senhor nos chamar, então nós possamos assim ir ao seu encontro com muita alegria. Esse tempo que nós estamos falando aqui é o tempo de Jesus, como já disse, o Kairos, que acontece depois da Páscoa do Senhor. Depois que Jesus morre na cruz e ressuscita, a qualquer momento ele pode aparecer na vida de cada um de nós. Essa segunda vinda de Jesus, que tanto nós esperamos, ela pode acontecer a qualquer momento. Mas muitas pessoas pensam, mas ainda sou jovem, sou criança, sou uma pessoa saudável, tem muito tempo pela frente. Nós não sabemos. A vida de cada um de nós, como a própria palavra de Deus, já nos alerta, está por um fio. Então nós precisamos viver então sempre resolvendo as nossas questões, sempre vivendo a caridade, o amor, a solidariedade, praticando o perdão, para que assim eu entre cada vez mais em sintonia com esse tempo da graça, que é o tempo do Kairos. E aí tudo na minha vida toma um novo sentido, segundo a graça de Deus. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Meu irmão, minha irmã, então façamos uma pequena prece que brota dessa palavra de hoje que nós acabamos de ouvir. Senhor Jesus, nós queremos assim viver a nossa vida segundo a vossa vontade. Dai-nos, Senhor, a graça de vivermos cada vez mais
sabendo interpretar o tempo presente segundo a tua graça, que nós não coloquemos o nosso coração tão preso aos bens materiais, aos bens temporais desse mundo, mas que desejemos intensamente o tempo da graça, o tempo que a gente é convidado a viver no teu amor, na tua compaixão. Amém. Oremos. Ó poderosa Santa Rita, a quem Deus constituiu auxiliadora dos cristãos, nós vos escolhemos como senhora e protetora desta cidade, desta família, desta região. Dignai-vos mostrar aqui o vosso poderoso auxílio. Preservai esta casa, cidade, região, de todo o perigo, do incêndio, da inundação, dos raios, da tempestade, dos ladrões, dos malfeitores, da guerra e de todas as outras calamidades que conheceis. Abençoai e protegei, defendei e guardai como coisa vossa as pessoas que vivem nesta casa, cidade ou região. Sobretudo, concedei-lhes a graça mais importante, a amizade com Deus, evitando o pecado. Dai-lhes a fé que tivesses na palavra de Deus e o amor com que nutristes para com o vosso Salvador Jesus Cristo e para com todos aqueles que pelos quais ele morreu na cruz. Gloriosa Santa Rita, rogai por todos que moram nesta casa, cidade, região, que vos foi consagrada. Amém. Avisos da comunidade. Hoje, às 19h30, terço missionário na Praça da Matriz. Também convidamos a vocês para as missas do final de semana. Sábado, às 18h, na Capela Senhor Bom Jesus, às 19h, na Capela Nossa Senhora Aparecida. Domingo, missa às 7h e às 19h30, na Igreja Matriz de Santa Rita. Já queremos avisar desde agora que a missa de finados acontecerá no dia 2, quinta-feira, às 19h30, na Igreja Matriz. Seja muito bem-vindo para essas nossas celebrações. Meus irmãos e minhas irmãs, estamos chegando ao final do nosso programa, final de mais uma semana. Então vamos implorar a bênção de Deus, que ela nos acompanhe durante todos esses dias, que a graça de Deus nos ajude a viver cada vez mais o seu projeto salvador. E assim que nós possamos ser mais pessoas penitentes, ou seja, dominar o nosso corpo para fazer cada vez mais a vontade de Deus, através de jejuns e penitências. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, o Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Fique na paz de Cristo, um bom final de semana e até segunda-feira com mais um programa diário espiritual.